Direito e Literatura está de volta. Estamos no segundo bloco do programa especial hoje com o nosso convidado Albano Marcos Bastos Pepe, que é filósofo, mestre em filosofia e doutor em direito. E, Albano, sobre quais os livros assim que você acha que Dostoiévski foi uma grande influência para você, Sim. enfim, outros. Mas quais os livros assim que você usaria ou já usou, digamos, se fosse discutir agora o direito com os alunos? Olha, eu acho interessante do Dostoiévski, Crime e Castigo. Uhum. Seria um livro assim muito importante. Do Gorky, você tem uma obra muito ampla que trata também da questão dos direitos. Uhum. Tolstói, você tem uma literatura também voltada para o direito. Então, a literatura russa, ela de alguma maneira contribuiu enormemente para que nós pudéssemos inserir a questão do direito na estrutura literária. Uhum. Visto que a Rússia vivia sempre naquela época sob o regime czarista, onde as liberdades individuais e coletivas não existiam. Então, o escritor ele sempre se debruçava sobre esse estado totalitário que o impedia. Esse impedimento gerava criatividade, como aconteceu conosco aqui no Brasil. Uhum. Pode. Nos anos 60, durante a ditadura, nós tivemos um período riquíssimo de produção literária, dada a repressão. Então, interessante, parece que a nossa inteligência ela é estimulada na medida em que ela é proibida. Essa interdição é uma provocação. Uhum. A linguagem que vai surgindo na falta dela mesmo. Exatamente. Porque eu acredito, Lênio, que a linguagem ela acontece em flutuações. Uhum. Você tem as flutuações do discurso jurídico. Você tem as flutuações da narrativa literária. Você tem as flutuações das reflexões metalinguísticas da filosofia. E você tem atravessamentos que não são, digamos, estamentos iguais. Isso se confunde. Uhum. Há um ressituacionar dos discursos. E é por isso que o discurso científico do direito é negativo na medida em que ele se nega a essa flexibilidade no que tange a recepcionar outras formações discursivas que determinam o que é o mundo da vida. Uhum. O mundo da vida não é a estrutura literária, tão somente, não é a estrutura científica, tão somente, não é o discurso do controle de Estado, tão somente, mas muito mais esse cadinho de eventos onde as significações vão polissemicamente se multiplicando. Falando nisso, você e Vará, na época, trabalhavam muito Barthes. Sim. Trabalhava em Barthes, trabalhava Breton. Para falar para o nosso telespectador, Roland Barthes. Exato. Né? É linguista francês, semiólogo. E junto com Barthes nós líamos Mikhail Bakhtin, que também era um linguista alemão, russo, aliás. Russo. Nós líamos o Breton, por causa do manifesto do surrealismo bretoniano, que encantava muito ao Vará. Então, qual era... Que, aliás, o Vará acabou escrevendo um manifesto do surrealismo jurídico. Dois manifestos. Primeiro e segundo manifesto do surrealismo jurídico. Justamente por isso, porque o Vará encontrava nesses autores, assim como eu, a possibilidade de você olhar a linguagem desde outro lugar. Olhar a linguagem como deslocamento. Olhar a linguagem como carnavalização, como ele dizia, usando o termo bakhtiniano. Uhum. Por que carnavalização? Porque Por quê? é no carnaval onde você veste muitas personas, muitas máscaras. Então, com isso, o Vará entendia que haveria a possibilidade de você compreender a riqueza de personagens que as significações são capazes de produzir constantemente, sem necessariamente você estabilizar neste ou naquele personagem. Então, carnavalizar a linguagem é democratizar a linguagem. E o nosso entendimento é que não é carnavalizando apenas a linguagem comum, doxológica, mas também a linguagem científica, para que com isso você faça uma interlocução entre as linguagens científicas e as linguagens poéticas. Uhum.
E quando é que, depois eu quero mostrar aí, o Ciências Jurídicas Dois Maridos, está você na capa, inclusive. Sim, junto com o Vará e as suas duas filhas. O Vará e suas duas filhas, que é, depois vamos falar um pouco disso, como é que você conheceu o Vará? O Vará foi para Santa Maria em 1977. E casualmente eu também fui para Santa Maria, vindo de Recife, em 77. Então, ao longo daquele ano, eu assisti algumas palestras dele, ocasionalmente. Mas no início de 78, quando eu comecei o mestrado, eu fui fazer um seminário com ele. E, a partir desse seminário, eu solicitei a orientação do mestrado, que eu entendia que ele era um gênio. Que ele sabia o que vinha e o que queria. Isso é verdade. Essa riqueza. E, interessante, foi a primeira pessoa que me colocou em contato com a literatura e o direito. Ele me trazia lá da Argentina Manuel Puig, Robert Hart, o velho poeta, o Borges, Jorge, nos trazia o Cortázar. Ele gostava muito do Cortázar. Sim, que ele era completamente apaixonado pelo Cortázar, justamente porque o Cortázar tinha essa figura mágica e surreal, que foi a criação dos cronópios, dos famas e das borboletas, que eram figuras literárias. E o Vará começou, em 78, ele começou a me mostrar como nós podíamos dialogar com o direito e a literatura. E por isso Bachelard. E por isso o Homem Crepuscular. Nada por acaso. Toda uma sequência de uma procura constante que o Vará fazia. Mas, ao mesmo tempo, ele vinha de Buenos Aires ungido com a condição de ser um dos melhores analíticos do pensamento kelseniano. Isso é verdade. Essa é uma questão que eu reputo ele, não só eu, mas como aquele que melhor entendeu a obra de Kelsen, que escreveu sobre ele. Sim. E conseguia colocar em polvorosa, né, com a leitura dele, a própria concepção que se tinha sobre o Kelsen. Sim, porque Vará entendeu bem o Kelsen. O Kelsen dizia, em muitos momentos, que a norma fundamental, certo? A sua teoria pura do direito, referia-se tão somente à formatação da ciência do direito. Isto. Ali ele dizia, isto é uma hipótese lógica, ou melhor ainda, é uma ficção lógica. E o Kelsen fazia também questão de salientar que as questões relativas à aplicação do direito não eram tarefa do cientista. não eram tarefas do cientista do direito. Então, portanto, Kelsen abria naquele momento um espectro para que o direito, enquanto prática cotidiana, enquanto formação discursiva, convivesse com a sociologia, com a história, com a ideologia, enfim, era o campo operacional. O que Kelsen exigia era que houvesse um necessário rigor formal para que o jurista não virasse um opinador tão somente. E o que é que o Vará percebeu? Que sem uma leitura kelseniana, o jurista brasileiro, de um modo geral, não conhece Kelsen, mas ele recepciona Kelsen através de outros meios. Então, ele tem uma noção do que viria a ser a ciência do direito, o aspecto formal do direito. Mas só que ele mistura isso com um campo opinativo que envolve a comunidade jurídica, com as jurisprudências, com as opiniões dos juízes, enfim. Aí o Vará diz, bom, isso é o senso comum teórico dos juristas. Perfeito. E isso, ele diz, só pode ser resolvido se nós criarmos uma ciência chamada doxologia. Certo? Não a epistemologia, ele diz. Então, a epistemologia se refere ao pensamento do Kelsen. Mas sobre as práticas discursivas, o que significa práticas discursivas e práticas aplicadas, que ocorrem no mundo jurídico, quer seja na magistratura, quer seja no Ministério Público, quer seja na advocacia convencional, quer seja no ensino, estão envolvidas com essa ideia de um senso comum teórico. Ou seja, eles colocam a doxa no lugar da episteme e colocam a episteme no lugar da doxa. E dão uma sacralidade a este pensamento doxológico,
mas que tem um fundo epistêmico. Isso. Esse mix, É um mix. se cria uma capa, doura-se a pílula e vende-se como uma descrição quando é uma pura prescrição. Exatamente. Quando nós vemos, pronto, gostei da ideia. Essa ideia de descrever no direito nunca é descrever, sempre é prescrever. Sempre é prescrever, E exatamente. se você está prescrevendo, você está controlando o real. Você está produzindo novas concepções de realidade. Você que trabalha bem com Heidegger, com Gadamer, você sabe muito bem dessa questão da produção de sentido, certo? Que se obtém a partir da criação de mundos, como dizia o velho Heidegger, quando você fala. Você produz mundos, produz sentido. Claro, sem dúvida. Vejamos a situação do Brasil de hoje. Depois a gente vai falar nisso também. Eu só quero mostrar aqui para o telespectador, o Albano não trouxe os livros dele, eu podia ter trazido também, Sim, mas não. deixei em casa. Ele preferiu trazer um livro que ele aparece na capa, é muito mais jovem, Vará, Albano e as duas filhas do Luiz Alberto Vará. Isso foi tirado em Buenos Aires ou na frente da minha casa? Em Buenos Aires, lá numa feira que tem em Buenos Aires, São Telmo. Ah, tá certo. É, Túnel de Tempo. É, porque no início disseram que tinha sido tirado na frente, lá perto da minha casa, isso, em Aham. Santa Cruz do Sul. Ah, sim, mas foi proibida aquelas fotos. Foram proibidas aquelas fotos. Nós temos um ensaio completo dentro, ali no pátio da sua casa, Isso. onde nós nos vestíamos de juízes. Isso! Ah, Certo. certo, exatamente. Mas, infelizmente, a editora achou que nós estávamos cometendo alguma coisa de desrespeitosa em relação aos símbolos jurídicos. Claro, quando na realidade vocês estavam apenas fazendo uma ironia ou então uma espécie de carnavalização. Sim, uma carnavalização, uma metáfora que o leitor encontraria dentro do livro o seu sentido. Perfeito, Certo? perfeito. Mas, infelizmente, eu ainda guardo até hoje o conjunto de fotos. Mas, como diz alguns autores, né, o direito se funda nos seus ritos, nos seus mitos e nos seus símbolos. Isso. Certo? Então, nós alcançamos um símbolo que não interessava a eles e ainda estava no período ainda da consagrada ditadura. Olha o que ele dizia aqui sobre a direita do saber. A direita do saber é precisamente a imposição de um conhecimento que ordena uma conformidade com o real, nega a possibilidade das utopias e nos sujeita a uma resignada adequação entre palavras e as coisas. Absolutamente genial, né? E aí, é através das ficções, brincando com as significações, que nós podemos trair os códigos da ciência. Exatamente. Eu estou lendo aqui porque você é que separou Separei esse alguma trecho, mas eu achava que nós, para fechar o segundo bloco, nada melhor do que a leitura desse pequeno trecho da ciência, Jurice Dois Maridos, o Direito e Literatura, volta já. Vamos tomar um cafezinho apenas.